Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agicast, o podcast da Agicom, a agência de comunicação da Anhembi Morumbi. Eu sou Letícia Padilha, estudante de jornalismo, e eu estou aqui com... Comigo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Samara, estudante de jornalismo, também da Anhembi Morumbi. Também serei host dessa temporada da AGCast. E para quem não sabe, ou para quem é novo, a AGCast ela é um programa de videocast feito de aluno e para alunos. Aqui a gente vai entrevistar docentes, profissionais e estudantes para não saber só a sua formação, mas também a sua trajetória e como a comunicação cria novas oportunidades de trabalho. Massa! E hoje estamos recebendo um convidado que é referência em teus alunos da Anhembi. Ele é supervisor de marketing, hoje está cursando o 7º semestre de administração de empresas e é coordenador do Pod Doutor, não é mesmo? Um podcast na área de saúde que hoje conta com mais de 400 mil inscritos dentre as redes sociais. Enfim, muito bem-vindo, Gustavo. E, enfim, vamos começar. Você começou como estagiário administrativo na Líder Saúde, né? E hoje você atua como supervisor de marketing. Então, me conta, como que foi essa trajetória? Como que foi para você chegar nesse cargo atual? Então, eu tô lá na Líder faz uns 5 anos, mais ou menos. E eu entrei lá como estagiário. Na época, eu ainda não estava na Anhembi Morumbi. Eu entrei lá quando eu estava no 2º ano do ensino médio, mais ou menos. E quando eu entrei, foi na área de agendamento de exames, administrativo. Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. E aí, eu fui... Mais ou menos uns 5 meses de empresa, surgiu uma oportunidade que eles estavam abrindo um podcast de saúde. E na época eu era viciado em podcast, acho que todo mundo foi um pouquinho depois da pandemia, Flow, Podpah, todo mundo assistia e eu era fascinado, né? E aí eu falei, putz, eu quero participar disso. E foi muito engraçado porque na época eles anunciaram lá na empresa e eu fui falar com o dono, assim, tipo, ele nem me conhecia, tanto é que quando eu fui falar com ele, ele perguntou qual era meu nome, ele nem me conhecia. E aí eu falei, pô, eu queria muito participar, tal. Ele falou, não, tá bom, vou ver. Aí teve a primeira gravação, ninguém falou comigo, tipo, não me chamaram. Eu falei, deixa pra lá, não vou ser chamada, não sei o quê. Contrataram um carinha, um estagiário da área de marketing, porque não tinha setor de marketing na empresa na época. Aí eu falei, é isso. E nessa época você não estava cursando nada de graduação ainda ou já estava no curso de Não, administração? ainda não. Ainda eu tava na fase da escola. Tá. Só que eu sempre gostei muito de rede social, de YouTube. Acho que a nossa geração pegou muito essa fase de crescer editando coisinha, fazendo coisa. Então, eu gostava muito. E aí, passou umas 2 semanas, ele veio e falou, a gente vai ter uma gravação tal dia, quero que você vá. Do nada. Eu falei, putz, é a minha chance. E aí, nisso, eu fui para essa gravação, gostei muito, me apaixonei ali pela área de podcast, de gravação. Era o que eu queria, assim. E aí, um tempo depois, essa pessoa que estava lá pede para sair da empresa, que era um estagiário, para ir para outro estágio. E aí surgiu a oportunidade. Tipo, ele é o único que está a par do que está acontecendo. Mostrei que eu entendia, básico, mas entendia. E aí foi criado o setor de marketing oficialmente na empresa e eu vou para lá. Que legal. Então, você começou meio que a área de marketing no trabalho. Eu fui o estagiário do setor ali, o primeiro. E aí eu já estava fazendo um estágio, eles falaram, você tem 2 meses para mostrar que você merece ficar no marketing. Aí eu fiquei 2 meses estagiando ali no marketing, e aí eu entrei lá em maio de 2021. Em janeiro, bem tipo no 2º ou 3º dia do ano, me fizeram a proposta para ser efetivada. Aí eu virei auxiliar administrativo no marketing, né? É um auxiliar de marketing, mas só sendo o único ali no setor. E nesse tempo que você teve essa sua trajetória, né? Teve alguma dificuldade, que você teve algum desafio que saiu da sua zona de conforto e que você quase surtou, mas que você sabe que hoje é essencial para você, para esse seu caminho? Você diz nesse período ou em todo? Nesse período e em todo. Tá. Nesse período foi difícil para mim porque eu era muito novo. Então eu fui para a área de marketing, eu sabia ali algumas coisas, só que eu mudei de setor. Então na época o marketing só tinha eu, mas eu ficava junto com o setor comercial. Então eram pessoas novas, era todo mundo muito mais velho que eu. Eu na época eu tinha 16 anos e o pessoal ali tinha 25, 30. Então era diferente
a comunicação me dava bem com todo mundo, mas eu estava estranhando ali. Todo mundo me enxergava como muito novo. Os donos também são mais de 50 anos, enfim. E ao longo da trajetória eu enfrentei desafios que eu gosto, assim, de sair da minha zona de conforto. O último mais recente que eu tive, por exemplo, foi criar um estúdio. Mais pra frente a gente vai falar disso. Só que eu entendia muito de edição, de marketing. Eu não entendia de equipamento. Eu tive que pegar. E muito menos de obra. E aí foi muito doido tocar uma obra sozinho. E foi um desafio que, tipo, deu super certo. Nem eu esperava que ia dar tão certo, assim. E aprendi muita coisa. Mas eu gosto de me aventurando, assim, em várias coisas. Legal. Super legal. Então, a gente pode dizer que você decidiu o seu curso meio que através dessas experiências que você começou a ter dentro tanto do podcast quanto na empresa. O que acontece? Eu fui efetivado lá em 2022, bem no início do ano. Passo o ano inteiro na construção de fazer o marketing da Líder Saúde, começar ali quase com social media, muito focado só em rede social e um marketing geral do Pod Doutor, que era o podcast de saúde que estava nascendo. Então, fazendo edição, social media, relacionamento com convidados, fazia basicamente isso. Aí, o que acontece? Nesse período, no final um pouco antes de eu entrar na EMB, eu estou pulando um ano mais ou menos, o que acontece? A razão principal de eu querer começar a trabalhar, e fui começar novo, querendo ou não, estava com 16 anos, foi porque virou uma chavinha assim na minha cabeça e eu pensei, nossa, eu preciso construir minha vida, eu preciso começar a pensar como um adulto, porque eu não trabalho, eu não tô na escola, tudo bem, mas não tenho meu dinheiro, não tenho nada. E aí eu coloquei umas metas assim para mim. Início de começar, a primeira meta era começar a trabalhar ali para chegar no meu objetivo final. A segunda era ganhar o dinheiro, tava ganhando, show. Mas eu falei, pô, não adianta eu guardar o dinheiro, eu preciso fazer esse dinheiro trabalhar comigo. E aí eu comecei a estudar muito investimento. Aí que a gente vai chegar na decisão do curso. Por quê? Eu estudava muito investimento, investia ali um pouquinho que eu ganhava e tal. E aí passa esse um ano, eu já estava nessa empresa há 1 ano e meio. Eu indo fazer um curso de marketing, daqueles de uma semana, com o meu chefe que a gente estava fazendo de redes sociais, de tráfego pago, enfim. Eu viro para ele e eu falo, pô, eu tô pensando em fazer administração ou economia. O que eu escolho? Aí ele falou, tipo, aí economia muito por gostar da área de finanças, de investimento. Ele falou, olha, eu enxergo que a administração é um curso muito mais abrangente. E eu, em conversas com ele, sempre fui um cara que tive muita vontade de abrir empresa, muito em prol disso, apesar de trabalhar com marketing. Então, foi por isso que eu escolhi. E aí eu entro na EMB Morumbi no início de 2023, eu presto vestibular, passo, consigo uma bolsa bem legal. E aí eu falo, pô, vou ir para a EMB. E era muito bom porque eu trabalho ali na Paulista, então eu gasto nem 5 minutos a pé para ir para a EMB. E principalmente falando até do Campus Paulista, que é o que eu tenho mais propriedade para falar, eu acho ele muito bom porque ele é muito perto do metrô. Então eu que ainda moro na linha verde, ficou o cenário perfeito assim, em relação a estudo. Ele é perto de tudo, na verdade, né? Farmácia, mercado. Tem mercado, tem o Shopping Center 3 do lado dele. Eu gosto bastante do campus lá. Ele é um campus diferente dos outros. Por ele ser um prédio, né? Aqui eu sinto bastante diferença, mas em questão de localização, ele é espetacular. Eu acho muito bom. Legal. E aí, voltando um pouquinho sobre a trajetória do administração mais marketing, né? Na prática, como que é trabalhar com marketing na área da saúde? A gente sabe que é uma área que está crescendo muito, né? E a gente já hoje vê muitos médicos e profissionais da saúde que divulgam muito seus trabalhos nas redes sociais. Isso também foi um ponto para você pensar no podcast e idealizar isso junto com o pessoal? Então, eu tava... quem idealizou até foi o dono dessa empresa e eu comecei a fazer o desenvolvimento lá. Esse podcast, na verdade, a gente faz bem voltado para o público leigo. Então, vão médicos lá, profissionais de saúde em geral, e a gente fala de assuntos, tipo gripe, aí, bem específicos. E tanto é que tem mais de 400 episódios. A gente nichou bem cada assunto para sempre ter assunto. Hoje, nessa empresa de saúde... Aí sim que eu mexo com marketing bem aprofundado na área da saúde, porque saúde é bem específico. Então você vai fazer o marketing, você precisa promover valor para aquela marca, mas sem falar de promoção, sem falar de várias coisas.
E aí eu entro numa seara muito importante da AMB, que o que aconteceu? Muitos assuntos que eu tenho na faculdade, por coincidência ou não da vida, impactaram com coisas que eu estava tendo exatamente no momento do trabalho. O mais recente foi esse semestre. Eu estou no 7º semestre, estou tendo uma UC de Branding, Marketing. E aí eu até fui para essa UC, eu falei, pô, eu sou supervisor de marketing e tal, já devo saber bastante coisa, vou arrasar. Mas cheguei na UC, não, eu aprendi muita coisa que eu não fazia ideia. E aí, do nada, virou a chavinha da diretora lá da empresa de falar, ó, a gente precisa fazer um reposicionamento de marca. Quero mudar várias coisas, chamou vários supervisores e eu fiquei responsável por essa parte. E aí lá a gente já tinha manual da marca, já sabia tudo. Só que tudo que eu tô aprendendo nessa UC, o manual de marca lá fazia um tempo que não era atualizado. Eu tô atualizando tudo e tipo assim, calhou muito bem. Só que isso aconteceu, dos 7 semestres que eu tive, uns 4 pelo menos aconteceu de dar isso. Eu falei, putz, que sorte. Isso é muito legal, né? Porque acontece, quase destino, vamos dizer, né? Porque você tá vivendo aquela experiência agora na faculdade, tá aprendendo junto e tá acontecendo junto com você dentro da sua experiência profissional, né? Sim, eu acho que, assim, muitos profissionais, acho que tem muita gente até que, às vezes, quer adiar um pouquinho um curso superior, por N motivos, mas, vou focar no trabalho. Mas, às vezes, te impede um pouquinho do seu crescimento mais rápido, porque você não está tendo essa bagagem ao mesmo tempo. É muito bom, porque você aprende à noite, aplica de manhã, aprende à noite, aplica de manhã, e isso fica muito, muito bom. Bem dinâmico, né? Bem dinâmico. E deixa eu perguntar, o que você faz para gerar engajamento do público na área da saúde? Em relação ao podcast ou em relação no marketing mesmo? Perfeito. Hoje a gente consegue um engajamento muito bom com o podcast, principalmente. Então a gente tem... Primeiro você ter assuntos relevantes. A gente tem chamado pessoas até mais famosas, mas isso não é o que eu acredito que faz virar a coisa, mas é assunto relevante. Então, quando a gente fala da área de podcast, é principalmente os cortes. Os cortes são o ouro do negócio que a gente fala. Então, você pega, edita bem um corte, posta ali na rede social, engaja e costuma ir muito bem. E aí você pode fazendo estratégias também, né? Muito pro pessoal de marketing que mexe com rede social, e sentindo ali o que está performando melhor, tendências. Então, vou dar um exemplo bem, bem aleatório. Dentro desse podcast, a gente tem um quadro que chama Mitos e Verdades. E aí o médico ele fala, isso aqui é mito, isso aqui é verdade. Aí estourou o negócio do Toguro, do sabor, há um tempo atrás. E aí, tava tendo esse negócio do sabor, e aí a Bali foi na onda, a marca de energéticos Bali, de fazer o sabor Tadala, era carnaval e tal. Aí o médico foi falar, sabor Tadala, é mito ou não? Explodiu o vídeo. A gente linkou algo que tava na onda do carnaval, o meme do Toguro, e aplicou com um negócio que não tem nada a ver, e era falando do energético. Legal. E teve algum desafio assim, que vocês tiveram? Não pode? Desafios? Olha, eu acho que o principal desafio foi transformar um negócio que a gente fala, brincando, que é chato, porque a área da saúde é nichado. O meu chefe fala, quer estragar uma festa, chama um médico, ele fala isso toda vez. Porque, médico, querendo ou não, é chato. E aí, às vezes, você vai para um assunto muito técnico. E você fazer isso dar certo é muito, muito difícil. E a gente conseguiu fazer, deixando essa linguagem bem acessível, fazendo os cortes. Um dos episódios mais vistos que a gente tem foi com um nefrologista, um tema super específico de estômago. O negócio você fala, não vai e vai. Se você souber falar, porque às vezes é um assunto nichado, que quem quer saber não tem como achar. E aí, quando você acha alguém falando fácil... Então, acho que o mais difícil no podcast foi traduzir. E depois que a gente pegou a manha, e demorou, mais de um ano para pegar essa manha, começou a dar muito certo. Quando você diz o pegar a manha, e aí pensando também muito no uso do meme que estava em alta, como que funciona a pesquisa mesmo, de você conseguir trazer essa atualidade, tirar o nichado, tirar o engessado de saúde, e isso é pensado, né? Isso pensando muito no marketing também. E Perfeito. aí, como que isso tá ligado ao que você também tem aprendido, né, na faculdade? Sim, com certeza. Isso é sempre um trabalho em equipe. Tudo que a gente faz na vida é sempre com pessoas, né? Então a gente fica ali, todo mundo do marketing, hoje sou eu, mais 3 pessoas na equipe, e a gente fica, viu tal coisa? Alguém fala, a gente tem um insight ali, vai pegando, e a gente vai pegando bases da faculdade também. O pessoal, todo mundo ali tá na mesma área, vai se conversando, alguns já formados, outros não.
mas de ter esses insights. O que ajuda muito são as redes sociais. Você vê coisas que estão nas redes sociais. Então você vê uma coisa e transforma ela naquilo. Por exemplo, a gente viu o Toguro e viu o Bali. E aí a gente transformou naquilo. Outro exemplo, às vezes não é nem para ser engraçado, mas informativo. Teve aquela notícia, se eu não me engano foi da esclerose... Não da esclerose, da paralisia. Que tava... Eu esqueci o nome da cientista que estava vendo uma possível cura e tal. Então a gente pegar isso, ó, tá em alta, vamos transformar. Pegar tudo que tá em alta e jogar e ser rápido. Acho que o principal é ser rápido. Não demora. Você tem que, pegar ali e fazer. Legal, essa forma de marketing é bem legal. E deixa eu perguntar, voltando mais para o assunto da faculdade, administração, Sim. Você está no último semestre, certo? É penúltimo, no sétimo. Isso, desculpa, penúltimo semestre, no sétimo. E eu queria saber qual que foi a UC que você mais se identificou até hoje. Tá. Teve muitas UCs que eu gostei, para ser sincero, muitas, porque a administração é um curso que ele te abrange de tudo um pouco. E eu fui fazer administração com a visão de ter empresa até, então você vai vendo ali, vai se interessando muito. Só que, como eu falei, eu até cheguei a pensar muito em cursar economia, por ser um cara de mercado financeiro. E na EMB eu tive tive 3 UCs bem voltadas assim para mercado financeiro, balanço patrimonial, mas a que eu mais gostei foi uma com a professora Áurea da EMB. Ela já está aqui há muito tempo e foi falando sobre mercado de ações, mercado financeiro. Eu amei essa UC, assim, a gente fez um trabalho bem legal. Eu gostei muito. Desculpa. Imagina. E essa UC também, ela estava muito presente, né, no seu dia a dia. Tava. Aí, junto com isso, a gente pensa que a administração, ela te dá essa liberdade de você escolher vários caminhos. Ela tem, né, vários caminhos que você pode com seguir, certeza. né, desde RH, próprio pensando em economia também, né, porque aí a gente pensa Sim. em abrir empresa. E falando, inclusive, que você gosta, né, de economia, por que foi o marketing? O que te atraiu no marketing também? Então, exato. Eu acho que, assim, onde eu tô hoje, nesse cargo de supervisor de marketing, é muito pelo meu esforço e oportunidades da vida, mas me levou para estar lá. Porque quando eu era novo, muito novo mesmo, na época do YouTube, assim, bombando, queria criar canal, aí eu aprendi a editar. Depois eu tive página no Facebook, depois página no Instagram. Tive uma página grande no Instagram, quando eu tinha uns 14 anos, bem nichado, de Lego, nada a ver, mas bem nichada. E aí, nessa época, fez eu aprender a mexer com Instagram, Facebook e YouTube. No Instagram, sobre a parte de tráfego pago, essas coisas. Aí depois do Google. E tudo isso foi me levando, assim. E aí eu ia sentindo que coisas que eu vi lá atrás da vida me levou para essa área, e por isso eu fui subindo no marketing. E o estudo é muito importante. Então, tanto de matérias que eu tive na AMB, correspondente a marketing, quanto coisas que eu fui estudar por fora, foi me aperfeiçoando para eu subir ali nessa posição. Mas eu escolhi administração por amor, eu falo assim, por gostar muito da área, por ser abrangente, por querer ter empresa, e aí me deixou muito focado nessas duas áreas. E nesses 5 anos eu fui estudando muito mercado financeiro, investimentos, tanto com a base da faculdade quanto base pessoal. Então eu fui me considerando assim, ficando bem estudado nesses 3 caminhos: administração, marketing e mercado financeiro. Apesar de administração, muita gente fala, não, mas não tem nada a ver com o que você faz hoje de marketing. Tem a ver porque você aplica voltado àquilo, né? Então eu fiz vários projetos dentro da empresa que é voltado àquilo, é você saber posicionar a sua marca, saber vender o seu negócio, e aí na parte de administração você vai ir tocando mesmo, ó, aprender a gerir uma equipe, aprender a parte de finanças. Teve uma época que eu estava com um projeto de redução de custos dentro da empresa. Então eu acho que você estudar múltiplos mercados te ajuda a abraçar projetos diferentes e te posicionar de diferentes formas no mercado. Aí isso te diferencia como profissional. Isso te prepara, né? Te prepara para vários aspectos. E deixa eu te perguntar, você falando muito sobre empresa, você pretende ter a sua empresa? Pretendo. Aí muita gente me pergunta do quê? Exatamente, do quê? Então, eu falei, eu vou fazer a faculdade para eu ficar preparado para isso, e no momento que eu senti oportunidade de um negócio em específico, eu vou estudar para ir para aquilo. Hoje, eu ainda não sei dizer, eu vou fazer isso, porque a vida te dá muitas oportunidades. Então, até mesmo no estúdio, que foi um projeto que a gente abriu recentemente, quando eu entrei nessa empresa, eu tinha muita vontade de trabalhar com podcast.
Eu não imaginava que eu ia trabalhar com podcast porque eu entrei para fazer exame, agendamento de exame. Me abriu a oportunidade de trabalhar com podcast. Eu nunca ia imaginar que a gente ia abrir um estúdio próprio. Hoje a gente tem um estúdio próprio. E dentro desse estúdio surgiram oportunidades de sair um pouquinho da CLT com uma participação em resultado, essas coisas. Então, hoje, apesar de ser um CLT, a gente brinca que eu sou tipo um CLT empreendedor. Então, dentro da CLT, eu consegui galgar ali posições que me fazem tomar risco e gerir negócios. O estúdio é um negócio que hoje eu toco sozinho, assim, com a equipe. Os donos tiveram muita confiança em mim e deixaram na minha mão. Essa empresa de saúde não, tem uma base muito grande, muitos supervisores, eu estou ali contribuindo. E eu acho que quem tem essa vibe assim, empreendedora quer caçar coisa. Então, uma coisa que eu fiz mais ou menos há um pouco mais de um ano nessa empresa, eu via o pessoal descia muito, era ali na Paulista a empresa, muito para comprar refri, para comprar snack, né, dar aquela respirada energético. E aí eu falei, pô, por que eu não abro um mercadinho dentro do escritório? Aí eu virei pro dono e esses mercadinhos que a gente vê, eles geralmente são franqueados, mas eu falei, não, eu vou abrir uma marca própria. E abri um mercadinho lá dentro. Então, você vai conseguindo ali empreender, fazendo coisas pequenas e super foi legal. meio por aí. E você sempre quis essa área? Nunca pensou em outra coisa desde quando você era menor? Olha, eu já pensei em outras coisas, mas acho que muito novo, assim, com uns 15 anos, assim, eu já pensava em... Eu sempre fui muito ligado a marketing e pensava em, tipo assim, ter meu negócio, ser meu chefe, esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu consegui me decidir cedo do que eu queria fazer. E eu acho que tem um pouco da vocação também, né? Uhum. Você falando, a gente percebe quanto você é apaixonado, sim, né? Eu acho que... Quanto você gosta de fazer isso. Não, realmente, assim, eu gosto muito do que eu faço. A vocação empreendedora, eu sempre tive, assim. Eu acho que... Eu brinco que o empreendedor, geralmente, acho que ele nasce com isso. Porque eu fui uma pessoa que desde mais novo, eu tive, tipo, abrir lojinha de produtos importados, de vender coisa assim. Quando eu era bem mais novo, por vontade mesmo, eu pegava todo sábado, por bastante tempo eu fiz isso. Eu não tinha necessidade eu não ganhava mesada, mas não tinha necessidade de eu ter meu dinheiro próprio tão novo. E aí eu ia num centro comercial ali perto de casa, comprava sacos de gelinho, comprei um isopor e todo sábado eu ia pra feira e vendia isopor. Vendia gelinho. Pode e era porque aí a gente não... perfeito. Cadê o Gabriel? Vamos cortar, Gabriel. Corta, Gabriel. Pensei que eu não ia usar. Corta, Gabriel. Então, todo sábado eu ia pra feira e vendia gelinho e, tipo, por gostar ali, interagia com as pessoas, pegava meu dinheirinho, comprava minhas coisinhas. Não tinha necessidade de eu fazer aquilo naquele momento, mas meus pais sempre me deixaram muito. Tipo assim, viam que era algo que não tinha por que me prejudicar. Então, vai e faz. E aí eu gostava muito. Sempre fui fazendo essas coisas, assim. E o incentivo também é muito importante pra isso, né? Com certeza. Claro que dentro de um padrão saudável, né? Sim. E acredito que isso tenha acontecido. Com certeza. Porque pra você estar onde você tá hoje, estar criando uma trajetória muito bonita, promissora, com certeza você teve um apoio legal, né? Que não te cortou no momento em que você pensava nisso de uma forma que não precisava, sabe? Sim, acho que é muito importante quando você tem pessoas na vida que te apoiam e te ajudam a decidir caminhos, porque, querendo ou não, na faculdade a gente é muito novo, a gente não tem a certeza de tomar decisão. Na verdade, muitas vezes a gente tem a certeza e quem é mais velho vira e fala, essa não é a decisão certa. Então, um dos motivos de eu escolher o curso, como eu falei, foi ali meus pais e o meu chefe ali me falando, me direcionando. Então, escolher a AMB foi... Tanto localização, amigos que estavam... meu ciclo de amigos, muitos estavam na AMB, pessoal lá da Moca. E aí eu fui para Paulista por estar ali perto da Paulista. Então eu acho que o networking que você faz, as pessoas que você conhece, são muito importantes para te ajudar na sua trajetória. Massa. E aí, pensando um pouquinho sobre o podcast Pod Doutor, hoje você é supervisor de marketing lá, né? E também coordenador do podcast. Agora tá falando também do estúdio, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, claro. Com mais detalhes, né? Mas eu queria que você me explicasse um pouquinho também como que surgiu a ideia do podcast. E aí, você já trouxe um background, né, de que você estava ali falando um pouco no começo, né, da ideia da empresa de fazer. Como que foi a sua trajetória, né? Qual foi o seu incentivo ali? O que você contribuiu para essa ideia, sabe? Perfeito. Começando pelo Pod Doutor, que o Pod Doutor hoje é uma empresa, né? Ele já tem alguns anos aí de nascimento, ele nasceu há quase 5 anos.
E como que veio a ideia dele? Lá dessa outra empresa, a Líder Saúde, ela é uma empresa já bem consolidada no mercado, tá há mais de 25 anos. A gente estava concorrendo a um prêmio das top 5 maiores empresas no mercado, nesse ramo, o prêmio Top of Mind. É um prêmio grande, e aí a gente avançou para a segunda etapa, e na segunda etapa eu tinha que enviar um vídeo institucional. E aí vai até do objetivo que eu falei do pós-doutor ser grande num meio chato, que é o meio de saúde, porque ele nasce com o objetivo de não vamos fazer um vídeo institucional, vamos tentar fazer alguma coisa que seja mais legal. E aí a gente teve a ideia de fazer um podcast. Vamos fazer um podcast, porque é muito mais interativo do que fazer aqueles vídeos chatos. E aí começou por aí. E o primeiro foi um desastre. Nossa, foi muito ruim em comparação ao que a gente faz hoje, mas já foi super diferente. E na época a gente conseguiu avançar lá para a final e ficou entre os 5 primeiros de fato. Então o podcast ajudou muito a gente nisso. E esse foi um grande diferencial, acho que, para o podcast crescer. E aí a gente gravou o primeiro, todo mundo gostou muito, apesar de ter sido muito ruim em comparação ao que é hoje. O pessoal adorou fazer. E aí foi fazendo, e foi crescendo. E no início a gente postava um podcast a cada 15 dias, se eu não me engano. Hoje a gente posta 2 por semana. Então foi aumentando, a gente foi conhecendo muita gente. Acho que a parte mais legal de fazer podcast é você conhecer muita gente diferente. E aí foi crescendo. E aí que surgiu a necessidade, há pouco tempo atrás, passou 4 anos e meio, a gente precisamos abrir um estúdio. E aí que nasce essa outra empresa, que é a Sonari Studios. Hoje a gente é um estúdio que produz o Pod Doutor e produz muitos outros podcasts. A gente abriu há pouco tempo, mas hoje a gente produz mais ou menos uns 20 projetos. E aí é bem, bem bacana. E o podcast Pod Doutor tá prestes a alcançar 200 mil seguidores, né? O maior, assim, do Brasil. Bem, bem legal isso. E eu queria saber como... Isso no YouTube, né? Isso no YouTube. Se somar as redes, dá uns 400 mil. Somando as redes. Mil no YouTube no YouTube é muito. Imagina 200 mil pessoas numa sala. Imagina, tá maluco. Gigante. E quando que vocês perceberam que o projeto estava tornando relevante para as pessoas, ajudando na comunicação? Perfeito. Assim, a gente foi tendo algumas viradas. A primeira vez eu lembro até hoje. E acho que a primeira já foi a maior virada que a gente teve até hoje, assim. Eu tava numa pizzaria à noite jantando, isso foi em janeiro de 2023. O meu chefe começa a me ligar. Putz, o que aconteceu sábado à noite? Eu atendi ele, você não sabe o que aconteceu, um corte nosso estourou. Tipo, a gente deixava programado de fim de semana pra sair, e aí, tipo, em 2 horas tava com 100 mil visualizações. Na época a gente tinha, tipo, 10 mil seguidores, não era grande assim, a gente falou, o que aconteceu? Hoje esse corte, somado às redes, ele tem mais de 100 milhões de visualizações. Ele foi muito impactante, assim, e foi de um psiquiatra. O tema dele o melhor psiquiatra que existe é a academia. E era um psiquiatra falando. E aí explodiu. No meio fitness, personal, o pessoal criticando, apoiando, maior discussão nos comentários. No Instagram ele tem, no nosso perfil 10 milhões, mas num outro perfil de um cara que repostou, ele bateu mais de 50 milhões. E aí no TikTok estourou também, e aí a gente somou depois, deu mais de 100 milhões. Pra vocês terem noção, esse cara que ele postou, quando a gente viu que ele postou, ele tinha uns 8 mil seguidores na rede dele. Hoje, quando terminou o boom desse corte, isso já faz anos, né? Eu nunca mais olhei, mas ele já tava com 100 mil. Esse corte estourou esse cara, foi impressionante. E aí a gente repostou depois, não deu pra fazer... Na época não existia a collab, né? Então a gente repostou e no nosso estourou também. E essa foi uma virada. E depois desses a gente foi tendo vários cortes, assim, relevantes. A gente chamou algumas pessoas bem famosas que ajudaram muito, assim, no crescimento. Então, alguns cortes que estouraram, assim, muitos cortes de 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões. Legal. Isso ajudou. A gente tá falando, né? Imagina. A gente tá falando de assuntos que são muito relevantes e eu acho que também tem o seu grau de importância, né? Porque são pessoas que estão falando na área da saúde, doutores, médicos, profissionais relevantes, sérios dentro do mercado. Eu acho que, para além da relevância nas redes e do boom que vocês tiveram, mesmo que seja com um corte sobre academia, que também é muito relevante, Sim. Eu acho que também a gente pode pensar na importância que tem o podcast para a comunicação e para a propagação de informação sobre saúde também, né? Sim. Você acha que isso também está atrelado ao quanto isso quanto foi importante e cresceu, né? Olha, 100%. Lá a gente tem um bordão no podcast que chama Informação é o Diamante da Prevenção.
Então, tudo a gente divulga com a nossa marca, assim, que a gente fala. E isso é muito importante, porque foi o que acabou destacando a gente. A gente filtra muito lá, falar informação de qualidade, importante e principalmente acessível, fácil, para que qualquer pessoa entenda. Então, a gente sempre prezou assim, por chamar médicos muito renomados, profissionais, na verdade, renomados em geral, sobre qualquer assunto que a gente vai falar que seja de qualidade. Aí a gente tem até um selinho lá no YouTube, que é um canal credenciado de saúde no Brasil. E aí eles credenciam para, tipo, verificar que tudo que você fala ali é confiável. E até por isso a gente tem muita responsabilidade, porque se a gente falar alguma besteira, o YouTube vai lá, tira isso da gente, corta nosso alcance e acaba o projeto. Então a gente fica muito, sempre com o pé atrás de falar coisas importantes. Isso a gente nunca falou para ninguém, mas abrindo aqui para vocês, já tiveram uns 4 ou 5 episódios que não foram pro ar. Porque a gente leu o currículo, chamou a pessoa, quando chegou lá, às vezes era algo que fugia da realidade, charlatão e tal, então a gente teve que cortar, jogar no lixo, porque vê que, tipo, não é o que a gente fala, entendeu? Cara, isso é incrível, porque aí vocês mostram que tem respeito com o público, né? Uhum. Porque é muito importante você ter o cuidado de não propagar falsas informações, ou até mesmo informações charlatanas, né? Enfim, sim. Que tem realmente um profissionalismo, né? E infelizmente, assim, tem muitas pessoas no mercado que se destacam falando coisas que não são comprovadas, né? No meio da saúde tem muito disso. E a gente já chegou, uma das pessoas que a gente levou, ela tinha mais de 400 mil seguidores. Você fazer 10 cortes em collab com essa pessoa, você ganha muito seguidor, você explode muito. Sim. Então, e a gente jogou fora, porque viu que não estava fazendo sentido. Então, acho que é muito importante essa responsabilidade. A gente já vem falando de alguns projetos novos da Sonari, né? Que é o estúdio que já está sendo um bom case pro projeto num todo. Mas conta pra gente o que mais vem de novidade ali do Pod Doutor, enfim. Perfeito. Como eu falei um tempo atrás, a gente fala que saúde é um negócio muito chato. É um desafio muito grande você impulsionar um podcast tão grande com um assunto chato desse. Sim. E aí, como eu falei, também sou apaixonado por administração, mercado financeiro, investimento, enfim. Aí, eu tava rolando o feed do Instagram e eu vi um post falando, top temas mais relevantes, isso aí pro pessoal de marketing digital principalmente, mais relevantes nas redes sociais. Aí tinham vários temas e eu fui rolando, tinham 40 temas, fui rolando lá. Um por um na lista pra ver. Eu falei, nossa, saúde não tá aqui. O que a gente tá fazendo? Falei, como é que a gente conseguiu deixar tão grande não estando? Mas eu fui lá ver o primeiro. O primeiro era educação financeira, o segundo era investimento. Além de eu amar, aí eu virei pro meu chefe e falei, isso aqui é o primeiro e segundo lugar. Ele adora a administração, eu adoro investimento. Eu falei, por que a gente não abre um braço do Pod Doutor para falar de saúde financeira, que não deixa de ser saúde? E foi aí que a gente abriu esse novo projeto, o Pod Doutor Finanças. Se você pode pesquisar aí no YouTube, acredito que agora já tenha saído pelo menos o primeiro episódio, porque vai sair esse mês e a gente tá gravando, vai ser daqui a uns dias. E a gente fala lá muito não de investimentos, tipo, nossa, que negócio chato, investimento assim, mas de temas acessíveis mesmo, de nossa, quero começar a guardar minha reserva de emergência, investir e tal. Os primeiros episódios bem focados em empreendedorismo, em empresas, e não fica preso para pessoas que querem ter empresa, porque a gente fica falando muito do CLT empreendedor, ou da pessoa que quer construir carreira. Então a gente entrevista pessoas ali de diferentes meios, desde empreendedores até pessoas que hoje são C-levels, enfim, para motivar mesmo as pessoas que estão assistindo. E nesse você é co-host, né? Isso, esqueci de falar isso. Eu sou co-host lá, e aí fica eu e meu chefe. É bem legal, eu fico, nossa, que pressão, tô gravando com o dono da empresa e tal, mas dá super certo. E ele fica de host, eu de co-host, e assim, eu tô amando fazer esse podcast lá, porque é um assunto que eu gosto muito. Bem legal. Então, gente, já se inscreve lá. Se inscreve lá no Pod Doutor Finanças e no Pod Doutor Saúde. E se inscrevam lá no canal. Isso. E agora, voltando um pouco para o acadêmico, para sua trajetória na AMB. Tem algum conselho que quando você era calouro, você queria ter recebido dos veteranos ou de algum professor, que seria importante, assim, para sua carreira? Pra gente isso vai ser muito importante, você sabe, né? Olha, eu acho que o principal conselho que eu não recebi diretamente, mas eu segui, faça a AMB. Aí eu vou explicar o porquê. Eu acho que, assim, se eu tivesse ido para outras faculdades, que quando você vai procurar, você cogita várias faculdades,
muito provavelmente eu não teria crescido tão rápido como eu cresci. Por 2 fatores. Primeiro, que calhou muito das UCs que eu tava tendo na AMB. Em outras faculdades, gente, a AMB ela tem um negócio que eu não sei se tem outras, mas acredito que não. Que são as UCs. Que ela te mistura com vários cursos dentro de uma matéria. Então, isso fez com que muitas coisas que eu tivesse tendo no trabalho eu conseguia aplicar porque eu estava tendo de noite e de manhã. Mas não só isso, o principal foi que a AMB eu consegui ter muita liberdade de tempo, de me dedicar muito na empresa e conciliar com a faculdade. E tem faculdades que eu acho que, é claro que são escolhas, mas foca muito num meio acadêmico que às vezes te deixa muito preso a não pensar no seu mercado de trabalho conciliando com a faculdade. Não tô falando que é certo ou errado, gente. Tô falando que são escolhas. Porque na AMB eu conseguia ter muito a liberdade de, tipo assim, primeiro de estar perto, saio do escritório, vou pra faculdade. Ótimo pela localização. Mas porque às vezes tem faculdades que, você precisa jogar alguma coisa pro curso da manhã, pro turno da manhã, da tarde. Eu já vi isso acontecer, estágios, enfim, coisas que, pelo menos no curso de administração que eu tive, me deu muita liberdade. Eu tive também muitas aulas online que eu consegui conciliar, e isso ajudou muito, porque, não vou mentir, muitas vezes eu precisei ficar bem depois do horário de trabalho, e aí às vezes, eu sentar ali mesmo, assistir a aula me ajudou muito. Então, talvez se eu tivesse em outra faculdade, eu teria que conciliar mais, e o fato de eu conseguir ficar, aprende na AMB, joga pro trabalho, aprende, joga pro trabalho, e pegar coisas do trabalho e aplicar na faculdade também, me alavancou muito rápido. Isso é muito interessante, porque aí a gente tá falando de uma coisa que a gente, enquanto calouro ou pessoas que estão iniciando, começando agora, procurando faculdade, pensa muito. Pra gente que tá pensando literalmente no mercado de trabalho, é muito importante a gente escolher um lugar em que a gente se prepare de fato pro mercado de trabalho. Sim. O próprio Agicast, o projeto como um todo, sim, a Agicom num todo, a gente ter toda a experiência de uma agência de comunicação. E aí, falando no nosso curso de jornalismo, acredito que você conseguiu aplicar, você tem falado que conseguiu aplicar 100%. Muita coisa em administração. Então, é um diferencial muito interessante que a gente, quando tá começando, não pensa tanto, né? A gente quer só começar 100%. E fazer o máximo de coisa. Né? E a AMB, desculpa te cortar, Imagina. A AMB ela vai te dando várias oportunidades e aí vai do seu tempo. Ela fala assim, você tem sua aula aqui, mas não é porque eu falei que, tipo assim, você só tem aula, não. Aí ela vai te dando, se você quiser, o que a gente oferece. E aí, no início da faculdade, eu me joguei, porque o que eu pensei? Eu pensei, se eu continuar trabalhando, me dedicando e estudando, eu estava como auxiliar. Eu não pretendo terminar a faculdade como auxiliar. Eu quero estar tendo mais demandas, mais trabalho. Vou pegar as horas complementares, as extensões que são obrigatórias, e vou fazer, vou me jogar nisso e fazer muito. E aí, tanto é que até extrapolei mais do que precisava. Aí eu fui me jogando em vários projetos. Eu cheguei a fazer um projeto de jornalismo, inclusive, nada a ver com a minha área, na época que era de pesquisa, e me ajudou no trabalho para depois a gente fazer pesquisa de mercado, algo que eu nem sabia que ia ter. Mas um dos principais foi o NAF, que eu fiz. Gente, o NAF da AMB eu acho um projeto sensacional. Foi com a professora Áurea também, foi lá que eu conheci ela nesse projeto. E o NAF ele é o Núcleo de Atendimento Fiscal. Eu comecei ele, eu tava acho que no segundo semestre, eu fiz ele 1 ano e meio, assim, gostei muito do projeto. E o NAF, basicamente, gente, a gente atende pessoas que querem declarar o seu imposto de renda. A gente não declara, a gente não é contador, não tem CRC, mas o que a gente faz? A gente atende o pessoal, isso sempre no campus. A declaração do IR ela pode ser feita pelo Gov. Loga no Gov, dá todos os direcionamentos, faz correções que muitas vezes estão erradas e fala, a partir daqui a gente corrigiu. Se você considera que está certo, aí você envia, a pessoa vai lá e envia. Mas o NAF é um suporte super legal. Você que faz contabilidade e outros cursos, eu mesmo faço ADM, a gente vai fazer um curso lá na Receita Federal antes. Então a própria Receita te dá todo um preparo. Não é a AMB que está falando assim, faz aí. Não, é os professores que que têm expertise, são graduados, são formados junto com a Receita Federal. Então é um projeto licenciado. E nossa, foi super legal porque hoje eu declaro meu próprio imposto de renda. Então eu já economizo uma grana com o contador. Ajudo pessoas do meu meio que também querem fazer o IR. E a parte que eu achava mais legal é porque, apesar de ser um negócio que é tributário,
Eu me sentia parcialmente com um trabalho voluntário ali, porque eu recebia muita senhorinha, muito senhorzinho, pessoas simples que não têm condição de pagar um contador para declarar e às vezes teve uma receita alta e tem que pagar, Sim. então não dá, aí se não pagava quem na malha fina, aí pior ainda. Peguei casos também de pessoas que tiveram problemas em outros anos, a gente foi lá e corrigiu e deu super certo. Então foi um projeto assim que eu adorei fazer, o NAF, foi muito importante para mim. Que experiência super triste, Foi né? Essas pessoas que não têm acesso à informação, Sim, pessoas sim. de idade que também não tem nenhum acompanhante do lado, Sim. né? E assim, era muito completo. E para vocês terem noção, lá no NAF a gente tinha 2 atendentes para cada pessoa, mais a professora ou professor que ficaria o coordenador tocando. E eu fiz outros projetos também de extensão. Um dos projetos mais legais que eu me envolvi aqui na EMB foi no final de 2024. Eu sempre me dediquei muito na A3. A A3 é o projeto final da EMB, assim, você vai ter um trabalho principal que você vai desenvolver o semestre inteiro. E eu me jogava de cabeça, sempre, até hoje eu faço isso, porque quanto mais eu me dedico numa A3, eu aprendo para aplicar em outros meios da vida. E a gente teve uma A3 que não tinha nada a ver com o meu curso, não nada a ver com o meu curso. O projeto da A3 era sobre TI. Tá. Aquela matéria, inclusive, era sobre TI. Era o pessoal de TI e ADM. Eu caí e pensei, gente, por que eu estou com uma matéria de TI? Vamos lá. E aí a administração estava lá. E a gente aprendia tecnologia de dados, banco de dados, aplicativos. E aí, esse foi meu pensamento na primeira aula. Depois da primeira aula eu mudei completamente. A nossa A3 era sobre como usar tecnologia, benefícios ambientais e aplicar isso no mundo real. E aí eu tive uma ideia, levei para o grupo para ver se o pessoal aprovava, que foi desenvolver um aplicativo onde caminhoneiros buscavam carga. Por exemplo, eu tenho um caminhoneiro que está indo para Bahia e ele está levando uma carga em específica. Eu fiz um estudo, antes de apresentar para o grupo, que se eu não me engano 80% do modal rodoviário ia com carga e voltava sem carga. Porque o caminhoneiro jogava o preço do frete, contava com a ida e a volta e show. Aí eu pensei, por que a gente não desenvolve um aplicativo onde o caminhoneiro, ele vai, para independente de onde ele estiver indo, ele vai, e ele joga lá no aplicativo, estou voltando para tal lugar, ou posso passar em tal lugar na volta, para pegar uma carga e entregar no lugar que ele está voltando. Então, estou voltando para São Paulo, eu posso fazer um desvio em Minas e aí o cara, ele pode cobrar o mesmo valor do frete que ele ia cobrar para ir, ou até mais baixo para ficar competitivo, e ganhar o dobro na volta. Sem sair do caminho. Sem sair do caminho. Ou desviar pouco, né? Porque é só passar em alguns lugares. E aí eu falei, onde que eu vou conciliar a questão ambiental? Que era o principal mesmo. Eu falei, aí a gente fez um estudo de toneladas de carbono, de quanto que os caminhões emitem. E hoje a maior tonelada de carbono no Brasil é pelo modal rodoviário, porque é onde a maior parte dos produtos circulam. E aí eu falei, é isso. Se o cara ele já vai voltar de qualquer jeito, toda volta que ele fizer com carga, ele ganha muito mais lucro. O aplicativo ganha uma comissão em cima da carga, então ele não vai pagar para estar lá, ele só vai pagar um comissionamento para o aplicativo. E esse carbono a gente deixa de gastar, porque se ele está buscando, outro caminhoneiro deixou de buscar. E aí você economiza milhões em toneladas de carbono. Aí eu falei, gente, vamos rodar? Vamos rodar. Aí peguei o pessoal que era engenheiro de software, a gente era meio a meio, era 5 engenheiros, eu e mais 2 assim, de ADM, falei, vamos rodar esse projeto. E aí, ao ser a A3, era montar ali a apresentação, montar a ideia, era isso. Eu falei, gente, vamos fazer mais? A gente montou um protótipo, a gente desenvolveu um app que ficou 100% funcional, só não estava online, porque aí você tem que cadastrar, enfim, mas 100% funcional, onde tinha o Maps ali, o caminhoneiro via as rotas, ele tinha uma calculadora de emissão de carbono, tinha a calculadora do frete, era super funcional, e a gente apresentou isso. E aí, na época, foi o professor Guilherme, não lembro o nome dele, mas ele era pelo menos coordenador do curso de TI na EMB, acho que ainda se eu não me engano. E ele adorou. Ele falou, vou levar vocês para uma competição que tá tendo dentro da EMB. Aí o professor falou, eu vou levar vocês para uma competição que tá tendo na EMB. Era o Climatum 2024. Nossa. O que era para ser uma, entre aspas, simples trabalho de faculdade,
tava levando a gente para uma competição que não era da Embi, era até do Grupo Ânima. Tinha muita gente envolvida. A gente foi para uma primeira fase na Moca. Só no campus da Moca, naquele dia, que a gente estava concorrendo, tinham 10 projetos. A gente apresentou. E aí, você tem que fazer um pitch de 2 minutos. De um aplicativo gigante. A gente fez o pitch em 1 minuto, apresentando bem brevemente. E no outro minuto mostrou um vídeo da funcionalidade do aplicativo. Quando você está numa empresa, independente do porte dela, você precisa apresentar para os seus diretores, para os seus chefes. E você ter autonomia de fazer um pitch rápido já te destaca muito. Então, coisas que a Embi está aí te promovendo. Na verdade, toda a 3 que a gente tem de administração, você faz um pitch para a sala inteira. E aí, nesse projeto, foi outro nível. Era para uma sala toda, tinham professores, tinham alunos, só que muito mais rápido e mais complexo. A gente passa para a fase final, concorre com 3 projetos. Quem estava apoiando esse projeto foi a Eugin, uma empresa gigante. A gente ganha em primeiro lugar. A Eugin agraciou a gente com prêmios. Eu mesmo ganhei um air fryer na época, foi super legal. Caraca. Então, eu não esperava, né? Era só um simples trabalho e chegou numa premiação. Até no meu LinkedIn, coloquei foto. A gente ficou super orgulhoso. E foi isso, assim. Então, oportunidades que a Embi vai te dando. E se você quer fazer, nossa, você consegue chegar muito longe com os projetos. Pô, esse projeto que você falou do caminhoneiro é muito bom. Porque eu trabalho com monitoramento de rastreador. Legal. E isso é muito funcional, gente. De verdade. Se colocar na ponta do lápis pra fazer mesmo, pra fazer acontecer, gente, vai dar muito certo. Sim. Muito legal, de verdade. Sim. Parabéns. Obrigado. Parabéns Obrigado. mesmo. E eu acho que casa muito com tudo que você está dizendo, que é a experiência de você ter essa ligação com outros cursos dentro da faculdade. Com certeza, né? com certeza. A gente não sabe se em outras isso acontece, né? Estamos na Embi, mas... Mas é muito legal, porque às vezes... pensar como você começou, né? Poxa, pra que eu vou fazer só o C? Não faz sentido com o meu curso. E aí você transformou e ressignificou isso, porque você teve a orientação devida também, pra entender que, sim, faz sentido sim, e que é muito relevante, né? Isso é uma experiência massa de se compartilhar. Exato. Pelo que eu vejo em outras faculdades, tenho contatos com outros alunos de outras faculdades, eu não vejo isso acontecer. E quando mistura, não mistura tanto. O pessoal de ADM tem aula com TI, isso eu nunca vi, e, dá certo. E numa dessa é o que eu falo. Por exemplo, hoje eu tô trilhando o meu caminho lá, mas se um dia, igual a gente falou, você pensa em empresa e etc., a CarGap, que é o nome desse aplicativo, desse projeto, tá em stand-by. E entre outros projetos que eu fui desenvolvendo até na Embi, o primeiro, até me lembrei disso agora, a primeira UC que eu fiz na Embi, era sobre você criar negócios diferentes, a UC não, o trabalho, né, do semestre, criar negócios diferentes, porque era o primeiro ali de administração, todo mundo empolgado, e aí eu criei na época um aplicativo, eu não pesquisei se existia, que era como se fosse uma bolsa de valores, não é bem uma bolsa, mas uma plataforma onde startups anunciam seus projetos e pequenos investidores compram participações dessas startups. Porque hoje, quando a gente fala de mercado financeiro, eu posso comprar uma ação da Petrobras por R$40, você vai ser um acionista da Petrobras, mas numa fatia que não dá nem para calcular de tão pequena. Agora, quando você compra uma participação numa startup pequenininha, mesmo que você coloque pouco dinheiro, você tem uma participação ali que já chega a ser minimamente relevante. E quando a gente fala que a startup ela tem o equity, né, que a gente fala, quando ela consegue ser vendida e sair de uma startup e virar uma grande empresa. Aí o cara que colocou pouca grana, ele consegue ter o investimento dele se multiplica em 100 vezes, enfim. E aí eu falei, por que não criar uma plataforma onde a gente coloca pequenas empresas, elas se cadastram, a gente ganha um comissionamento sobre o valor que foi aportado, então ela quer captar R$1 milhão. Conseguiu, a gente ganha 5%, por exemplo, e aí é feito isso. Depois, o projeto, os professores adoraram, eu tirei uma nota bem legal nesse trabalho. E aí depois eu fui pesquisar, eu falei, será que existe isso? E eu vi que no mercado brasileiro hoje só tem 2 empresas licenciadas pela CVM que fazem isso. Caramba, então, é um mercado extremamente competitivo, que se um dia, voltando, como eu gosto muito de mercado financeiro, eu quiser voltar, tá aí uma porta super aberta, porque é extremamente competitivo. Você vê muitas empresas
no mercado que buscam... Hoje, buscar financiamento no Brasil é muito caro. A taxa Selic hoje está altíssima. Então, uma das formas de você conseguir financiamento barato, entre aspas, é vender participação na empresa. E aí, é um mercado que está super aberto. Então, é coisas que eu acho que se não fosse a Embi, talvez eu não teria tido esse insight naquele momento. Então, me ajudou bastante. Massa. E pensando hoje na carreira que você está seguindo, principalmente muito voltada à área do marketing, qual que é o que você acha que é o melhor ponto de partida para as pessoas que estão estudando isso também, tanto em administração quanto marketing e correlacionados aqui? Ponto de partida na carreira. Eu acho que não só na carreira, mas também na experiência que você tem tido e que você teve com a Embi, sabe? Qual foi o ponto de partida, a chavinha que virou... O start. Isso, de diferença que você teve daqui, que você levou isso pra você e que foi pra além da faculdade, sabe? Perfeito. Eu acho que, assim, estando na Embi, os insights que você tem com o mercado de trabalho vão te ajudar muito. Aí, vamos lá, voltando pro curso de ADM, que é o que eu tô, mas o marketing acaba tendo isso nas aulas, porque a gente tem muitas aulas juntos. Uhum. A Embi sempre tem muito posicionamento de você pensar numa visão da empresa, nessas aulas de administração. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando numa empresa, o seu chefe, os donos, independente do porte, não esperam da postura de um estágio, de alguém que está começando no mercado de trabalho, uma visão macro dessa organização. Então, quando você, independente da sua atividade, quando eu me comecei a destacar muito foi por isso. Eu tinha uma atividade, eu olhava a empresa como um todo e eu trazia uma ideia que não tinha necessariamente vínculo com a minha atividade. E a Embi estava me dando essa visão macro para eu conseguir aplicar nesse projeto. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Eu estava tendo uma UC que a gente teve de organização das empresas. A gente estava vendo muito modelo da Toyota, do 5S, modelos organizacionais do Japão. E aí, estavam surgindo alguns projetos na empresa. Eu falei, gente, agora está muito o SG, 5S. Vamos implantar isso? E quem tem 5S são grandes organizações, nível Toyota, multinacionais. Lá onde, na Líder Saúde, a gente está numa média de 100 colaboradores. Não é uma empresa pequena, mas uma empresa de 100 colaboradores no mercado não pensa nisso. Então, você virar para gestores, para seu chefe e falar, eu quero tocar isso aqui, deixa eu tocar depois do horário de trabalho, por exemplo, o cara vai virar e vai... Nossa, é diferente, você se destaca no mercado. Eu falo hoje que no Brasil, se você fizer o feijão com arroz bem feito, você se destaca, independente da sua área de atuação. E a Embi te dá uma visão macro para você fugir da caixinha e não fazer o feijão com arroz, fazer a parmegiana, entendeu? Então, é muito isso. Eu acho que é uma grande frente que a faculdade me ajudou muito, com certeza. Nossa, super legal. E você acha que vai ter alguma tendência aqui nos próximos anos, se referindo à área do marketing mesmo? Uma tendência assim que vai explodir, mas não agora, daqui a alguns anos. Tá. Uma das coisas que quem trabalha com marketing tem que ter certeza é que é uma área que se transforma toda hora. Então, há 5 anos atrás, um pouco antes de eu começar a trabalhar com marketing, há 6 anos atrás, a gente não falava de TikTok. A gente falava de YouTube. YouTube era febre e tal. E aí tinham plataformas que nem era o TikTok antes. Teve o Vine, teve outras plataformas. Aí veio o TikTok, na pandemia ele explodiu. E aí começou a onda de conteúdo rápido. E quando o mercado muda, todas as outras plataformas começaram a se adaptar no modelo do TikTok. Hoje primeiro veio o Reels, que é do Instagram, que é igualzinho. E depois veio o Shorts do YouTube, que é igualzinho. Então eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos isso vai mudar rápido. Por quê? O YouTube ele nasceu em 2005 e ele foi ficar para trás em 2020, na minha visão, não sei a de vocês. Uhum. Agora, o TikTok deixou tudo muito mais rápido. Então, eu não acho que vai demorar 15 anos para o TikTok ficar para trás. Aí pode ser que siga nessa linha de conteúdos rápidos ou não, pode ser que mude. Porque o formato de podcast foi um formato que bombou muito no Brasil junto com o TikTok. E ele não tem nada a ver com conteúdo rápido. Apesar dos cortes serem os conteúdos rápidos, mas ele é um conteúdo de 1 hora. Então, eu não dou uma certeza de um caminho, mas que vai ser muito mais rápido do que a transformação do YouTube, vai ser, com certeza. Então, o profissional de marketing ele tem que estar muito ligado. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um processo seletivo semana passada. E foi com uma pessoa que já foi formada em PP,
E agora está fazendo faculdade de marketing. E eu perguntei para ele, por que você foi cursar marketing? E ele falou, porque ele fez PP em 2016. Ele falou, porque hoje eu sinto que o que eu aprendi quase 100% se transformou. Então eu precisei me reciclar e me readaptar. Então, a importância de você até fugir só do bacharel na AMB, de você conseguir estender, e a AMB fornece pós-graduação, MBA, enfim, vários cursos que vão ali te reciclando e vão te nichando, te aprofundando para você ir se desenvolvendo como profissional. Porque se você parar de estudar e ficar parado, pode ter certeza que você vai ficar para trás. Todo mundo tem que estudar. Nessa área é impossível. É impossível, é impossível. Assim, sempre inovando, né? Com certeza. Bom, Gustavo, já chegou no fim da entrevista. Foi um prazer enorme ter você aqui. O prazer foi meu. Saber mais sobre a sua trajetória. Espero também que você tenha gostado. Se sentiu com certeza, adorei conversar com a gente. Falar aqui com vocês. E antes de encerrar, eu vou pedir para cada um deixar, né, seu Instagram ou sua rede de contato, para caso vocês queiram trocar mais essa ideia ou fazer até perguntas mesmo. Pode começar por você, Gustavo. Antes, Perfeito. rapidinho, só queria agradecer também. Foi massa aprender um pouco mais com você sobre, o prazer foi meu, sobre gente. a área num contexto geral. Acho que eu tive uma visão completamente diferente de administração Sim. a partir da sua trajetória. Legal. E parabenizar pela sua trajetória. Legal. Que você tenha muito sucesso, que a gente consiga te acompanhar Vocês por aí também. nesse final de ciclo da faculdade e que a gente consiga se encontrar pelo mercado também. Eu quero agradecer vocês, Pad, Samara, principalmente. Foi um papo super descontraído, super legal. Fico muito contente que você teve essa visão assim diferente. Foi a primeira vez que eu sentei para fazer um podcast com jornalistas, futuros jornalistas. Então, super legal. É bem diferente, né? Acho que vocês têm uma comunicação bem mais fluida até. Então, super bacana. E queria agradecer a oportunidade, principalmente, a vocês, a AMB, ao projeto da Agicom, de estar proporcionando isso para os alunos, para os docentes, enfim, para todo mundo. Falando de rede social, vou deixar primeiro até meu LinkedIn aqui, como a gente falou muito de profissional, que é Gustavo Santos Cardoso. Meu Instagram é bem pessoal, é GuxScard, mas pode me seguir lá, gente. E também queria deixar principalmente as redes do Pod Doutor. Então, Pod Doutor Podcast, vocês vão achar no YouTube, no Instagram e no TikTok. E Pod Doutor Finanças no YouTube. O Instagram a gente vai unificar os dois, para pegar, como a gente tem mais de 100 mil seguidores lá, a gente vai unificar, então os conteúdos do Finanças você vai ver por lá também. E também a Líder Saúde, que é a empresa que eu tô hoje lá como gestor de marketing, que é uma empresa de saúde ocupacional. E lá a gente está em todas as redes sociais também. É isso. Massa. Super legal. É você? Pode ser. Então, gente, meu LinkedIn eu tô como Samara Santos. E no Instagram é sa.comunica com 2A no final, tá bom? Se vocês quiserem mandar mensagem, trocar uma ideia, trocar um papo sobre comunicação, pode mandar que eu adoro entrar em contato, tá bom? Massa. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Letícia Padilha. E no Instagram é Padilha, Padlh, _ lá. A gente fala um pouquinho sobre produção no geral, porque além de jornalista, eu também sou produtora. Então, dá pra ver um pouquinho sobre o universo de audiovisual e mundo de games e etc. Então, a gente se vê por lá também. Isso aí. E muito obrigada, gente. Foi incrível estar com vocês hoje. Com certeza, foi demais. Muito legal. E até a próxima pra vocês. Beijo. Obrigada, gente.